Paz do Senhor, graças a Deus por mais uma aula. Estamos aqui dando continuidade a esse trimestre que está tão abençoado, servindo a Deus com meus talentos. E a lição de hoje, já estamos na lição 9, ela vai falar: quem são os obreiros e diáconos? E a leitura bíblica dessa lição está lá em 1 Timóteo, capítulo 3, dos versículos 8 ao 10, e 2 Timóteo, capítulo 2, e o versículo 15. E aí você já pode iniciar a aula fazendo essa pergunta às suas alunas, aos seus alunos: quem são os obreiros e diáconos? E aí deixem eles ter esse espaço também de interação. E na leitura bíblica também façam uma leitura alternada para que eles possam participar. A Bíblia diz, está lá em Mateus, capítulo 20, e o versículo 28, que diz: porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar vida para salvar muita gente. Jesus é o nosso maior exemplo, né? O modelo que a gente deve seguir. E nessa leitura, e nessa Bíblia diz, já fala, né, que ele não veio para ser servido, mas para servir. Então, que a gente tenha como exemplo e a gente possa também passar para os nossos alunos e nossos alunos. E o espaço pedagógico é bem interessante que nós, professores, tenhamos esse cuidado, né, de fazer a leitura desses espaços que a lição traz, né? Tem um espaço pedagógico, tem o auxílio do professor, que é bastante interessante. E ela traz, né, que nessa lição a gente vai abordar sobre o ministério diaconal, né, as funções e de que eles contribuem para a organização do culto. E vai trazer algumas funções, né, das responsabilidades dele. E no finalzinho desse espaço pedagógico, ele pede para que a gente explique aos nossos alunos que os diáconos, além de ser bons administradores, eles precisam estar cheios e ser cheios do Espírito Santo, né, e ter sabedoria para que conduza, né, de forma organizada e seja um bom administrador, né, nos cultos. E os objetivos da nossa lição: explicar que o diácono cuida da ordem da igreja, ensinar a missão de servir do ministério diaconal e apontar a importância do diácono para o funcionamento da igreja. E tá aí alguns pontos já que a gente pode abordar já de início da aula. E eles trazem, né, para os alunos que nessa lição a gente vai falar sobre os diáconos, e aí eles trazem também uma pergunta, né? O que os diáconos fazem na igreja? Né? E aí está mais uma pergunta que você pode estar instigando aos seus alunos a participarem da aula. Ah, tia, eu vejo ele ajudando o pastor, auxiliando, tirando a oferta, né? Tantas funções tem o diácono na casa do Senhor. Você pode também, né, na sua congregação, estar convidando algum diácono para estar falando, né, um pouco das suas funções na sala de aula. Na EBD, muitos participam e você pode estar chamando para que possa dar uma palavrinha, nada mais importante, né, e bom ter uma experiência, né, pessoal assim, que ele pode estar falando sobre. E o primeiro tópico que ele vai falar: alguém que zela pela ordem do culto. E ele diz, né, que a palavra diácono vem do grego, que significa servo. Os diáconos são obreiros de grande importância para o funcionamento da igreja. Né? É muito importante, né, quando a lição traz para a gente falando sobre algumas funções dos obreiros que a gente tem na casa do Senhor, para que os nossos alunos tomem conhecimento da importância de que cada pessoa tem na casa do Senhor. A gente já falou sobre a lição, né, de que a importância de cada membro que tem na igreja. Então, mais uma vez e mais uma oportunidade de ensinar e de trazer para os nossos alunos a importância de cada pessoa no culto. E no ponto A desse primeiro tópico ele vai falar os primeiros diáconos. E ele diz que na igreja primitiva, com o avanço dessa igreja, se teve a necessidade de agregar mais pessoas para estar ajudando. Então, dessa forma, né, a gente eles sentiram a ausência, os apóstolos, né, viram a dificuldade nos cultos e sentiram a ausência de ter mais alguém ajudando. E aí foi quando surgiu, e aí foram escolhidos 7 homens para fazerem a junção e trabalharem e dar assistência, né, às viúvas, às idosas. E é de grande importância, né, ter pessoas que cuidem também, né? A gente já teve a lição aqui falando sobre os pastores, é um rebanho grande, então precisa de pessoas que auxiliem. E o diácono está ali também com essa função de auxiliar o pastor, de ajudar nesse funcionamento da igreja. O segundo, né, e o ponto B desse primeiro tópico vai falar: forma de servir.
E ele diz: os diáconos não podiam permitir nenhuma injustiça na igreja. Não podia haver pessoas recebendo atenção mais do que as outras. Assim, eles entendiam as necessidades de todos e supervisionarem tudo o que acontecia durante o culto. Eles teriam que estar ali para ver a necessidade de todos que estavam ali, poder atender de alguma forma. Em nossas igrejas atualmente, os diáconos ficam à disposição do pastor e da igreja e servem no que for preciso. Eles fazem visitas, recebem as pessoas que vão à igreja e ainda devem estar prontos a servir o rebanho nas obras sociais. Então, tem aí diversas funções que os diáconos desempenham na casa do Senhor. Às vezes tem aquele irmão e aquela irmã que não consegue vir para a igreja mais tomar ceia. Então, esses diáconos levam a ceia até a casa, né, dessas pessoas idosas já, que às vezes não têm já, né, e não conseguem chegar no templo, e eles fazem essa visita para que eles sintam, né, esse acolhimento da igreja. E eu sempre gosto de fazer, né, depois de cada tópico, a gente tem uma perguntinha, é bastante interessante, que você, professor, possa estar fazendo em sala de aula, né? Depois de um tópico, tem aquela pergunta para ver se realmente estão prestando atenção na aula. E o nosso segundo tópico, ele vai falar: aqueles que servem à igreja. E aí, mais uma vez, ele fala: você sabia que os diáconos foram escolhidos para servir? A palavra diaconia pertence ao idioma grego, significa ministério de serviço. Jesus foi o melhor e maior exemplo de modelo de diácono. Ele dedicou a sua vida às pessoas, servindo-as com amor e humildade. Ele é o maior exemplo, né, na nossa caminhada. Então, foquem, né, falem aos alunos que a missão que ele teve quando ele veio à Terra, ele estava e veio 100% homem, 100% Deus. E ele foi um exemplo de servidão, de obediência. E é esse exemplo que a gente deve seguir, né? Servir não é só para os diáconos, auxiliares, oficiais, locais da nossa igreja. É para todos nós que somos cristãos. A gente tem que seguir esse exemplo de servidão. E aí o pontuado desse segundo tópico vai falar: Jesus, maior servo. Antes de se entregar na cruz para nos salvar, Jesus celebrou a Páscoa com os seus apóstolos e os serviu lavando os seus pés. Veja que exemplo lindo, né? Jesus estava ali, ele é 100% homem, mas 100% Deus também. Mas ele deu esse exemplo e trouxe esse exemplo de servidão. E que coisa linda. E ele fala assim: e disse a seguir: se eu, o Senhor e o Mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Jesus quis ensinar que chamou seus discípulos para continuar a obra que ele ensinou. Somos discípulos de Jesus. Então a gente deve seguir esse exemplo e esse modelo dele de ser servo, de servir. Jesus, o modelo de servo. Os diáconos devem servir a igreja do Senhor com humildade, não se importando com o tipo de serviço. Por mais difícil que pareça, os doentes, seja cuidando dos pobres, visitando os doentes, atendendo as viúvas, o cuidado do local do culto. Além disso, os diáconos podem também trabalhar na pregação ou no ensino da palavra, né? Além desse serviço de servir e de atender as pessoas, seja viúvas, os idosos, e do culto, do local do culto da administração, eles também podem trabalhar, né, e pregar a palavra de Deus, ser ensinadores da palavra, né? Vemos diáconos, dirigentes de escola dominical, né? Aqueles que muitas vezes tomam conta de congregação. Então, o diácono, ele tem essa função de servidão, de servir, como todos nós. Mas, trazendo um exemplo que a lição traz para a gente, falando sobre a diaconia, eles têm esse papel, né? E têm esse intuito de estar ali a serviço da igreja. E o nosso terceiro tópico, ele vai falar: cooperando para o funcionamento da igreja. O diácono, ele é um obreiro mais procurado na hora do culto. Ele sabe que enquanto serve aos irmãos, glorifica o nome de Jesus Cristo, né? Assim como a palavra de Deus diz, que tudo, né, que a gente fizer, que seja para a honra e glória
do Senhor Jesus Cristo. E é dessa forma, quando ele está ali servindo, que é um serviço, né, a lição traz para a gente no espaço pedagógico, que a gente pode passar para os nossos alunos, que é um serviço voluntário, né, ali de coração, pelo chamado do Evangelho e de Cristo. Né, eles estão ali cooperando, né, e eles sabem que com aquela ação e com aquele trabalho que ele presta ao Senhor, ele está glorificando o nome do Senhor. E o ponto A desse terceiro tópico, ele vai falar, o obreiro necessário. Ele é um obreiro muito necessário, né? Durante os cultos ao Senhor, os diáconos avaliam se está tudo em ordem na casa de Deus. Embora o diácono seja um ministério específico, todo crente tem que ficar atento às necessidades da igreja local, onde todos se juntam para adorar a Deus. Então, ali, assim como ele está prestando atenção, como está acontecendo aquele culto, nós também podemos estar naquela observância de como está sendo desenvolvido, de tudo o que acontece. Então, a gente fala, né, e mais uma vez para os nossos alunos, da importância, né, da importância que esse obreiro tem na casa do Senhor e de que a gente pode também estar ajudando a ele nessa função. E o ponto B diz, cooperadores. Atualmente, os diáconos cooperam em várias atividades, entretanto, nada impede de, sob a orientação do pastor, trabalharem como líderes de grupo. Dirigentes de escola dominical, né, como a gente já citou aqui, assim poderão ajudar a igreja, observados pelos pastores como acontecia na igreja primitiva. Então, isso é algo que já veio lá da igreja primitiva, né, e você pode, né, mais uma vez, falar para os seus alunos de que faz tempo lá no Antigo Testamento já acontecia, né, esse trabalho. E a gente só vem desenvolvendo que nossos irmãos, né, já começaram de lá de trás, lá do comecinho. E então você, professor, seja esse incentivador, né? Fale e mostre para os seus alunos dessa importância e que cada pessoa que está ali tem uma cooperação muito importante no culto, né? E falando sobre os obreiros e diáconos da casa do Senhor, deles, né, conhecerem um pouquinho, né? Às vezes tem pessoas que nem às vezes dão valor, mas está ali, não sei o quê, mas que a gente possa, né, serem incentivadores de falar da importância de que os diáconos da nossa congregação têm. E a conclusão, ele diz assim, servir aos irmãos deve ser um prazer para todo servo de Deus. Somos chamados para o serviço cristão. Não, então tá aí, né? Como a gente falou, não é só para os diáconos, aqueles que às vezes recebem essa autoridade do pastor, mas todos nós somos servos e precisamos obedecer a palavra de Deus. E que esse conhecimento que a gente vai levar para os nossos alunos, eles possam guardar, né, praticar, né, que eles sejam conhecedores dessa palavra e cada vez mais ore por aqueles que fazem esse serviço, né, porque a gente sabe que não é fácil, mas Deus nos ajuda. E como a gente viu aqui na nossa lição, que quando a gente faz e quando a gente serve, a gente está fazendo para glorificar o nome do Senhor. Então, que Deus abençoe a você, professor, né? Mais uma aula que Deus nos concede, né? Curta, compartilhe, comenta. A lição traz para a gente também uma dinâmica que você pode fazer uma roda de conversa com os seus alunos, né? Para que eles também falem, né? E relembrem das funções que os diáconos têm na casa do Senhor. Então, que Deus abençoe a você, professor. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular
81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.